capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Versículo 11 em diante. Vamos lá. Capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículo 11 em diante. Leiam, por favor. 1, 2, 3. Quando era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. 12. Mas então veremos. Perfeito. Vai. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Tome assento. Maravilha. Quantos concordam que Deus é bom? Diga amém. Volte ao versículo 11, por favor. Quando eu era menino. O capítulo 13 de Coríntios, é importante que fique claro a importância desse capítulo para nós cristãos. O capítulo 13, o apóstolo Paulo, ele vem dizendo aqui da importância do amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal. Aqui, lembra que eu falei para os irmãos aqui, numa terça-feira? Ainda que eu falasse a língua dos homens, que Renato Russo cantava antes de morrer, foi um sucesso dele por muito tempo, mas esse sucesso não era dele, já estava na Bíblia, ele tirou isso da Bíblia. Correto? Ele estava ressaltando na sua música a importância do amor. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, de nada seria. Então, veja, o texto é muito claro quando ele faz alusão à importância do amor. O amor é uma relevância que precisamos cultivar dentro da igreja. Cristo, não adianta ter belo louvor se não tiver amor. Macário, não adianta ter evento dos jovens interessante, bem aplicado, se não tiver o tempero do amor. Tudo que fazemos na igreja não pode ser, pastor, inabalável, por mera obrigação. Tem que ter amor. O que fazemos, o desejo de estar na igreja, isso não pode ser uma troca. Eu vou lá porque Deus vai me dar isso. Eu vou lá porque... Esse é um erro colossal da pessoa vir para a igreja objetivando só receber de Deus. Quando a gente sai da nossa casa ou do nosso trabalho para vir ao templo do Senhor, o nosso objetivo primordial precisa ser: eu cheguei aqui para adorar o nome do nosso Deus. O que eu vim fazer aqui? Adorar o Senhor, agradecer, glorificar, reconhecer a sua bondade. Deus é bom.
é de fundamental importância que nós entendamos a bondade de Deus. Porque a bondade de Deus, ela não se mostra apenas quando tudo vai bem na tua vida. A bondade de Deus, ela se mostra quando as circunstâncias também vão mal. Por quê? Porque quando nós temos perdas na vida, a gente tem que aprender e tirar o quê? Experiência daqueles momentos cruentos, daqueles momentos ruins, daqueles momentos tristes, daqueles momentos que nos fizeram, muitas vezes, chorar e entrar, talvez, inclusive, em total desespero. A igreja, esse ambiente, precisa ser um ambiente de consciência, de maturidade, aprofundo e de pessoas racionais. Eu mandei, inclusive, para algumas pessoas, mandei para minha esposa, quando um pastor, muito sabiamente, estava dizendo: existem pessoas que acham que estar cheio do Espírito Santo é subir num poste, como tem o pastor Metralha, ou então rodoar, bater banco, fazer um monte de coisa. Isso não é ser cheio do Espírito Santo. Quanto mais cheio do Espírito Santo somos, mais equilibrados são os nossos atos. Quanto mais cheio do Espírito Santo somos pessoas dóceis. Jesus era cheio do Espírito Santo. Quando ele sai das águas batismais, o Espírito Santo vem em forma de pomba e repousa sobre Jesus. Jesus, para enfrentar o problema que ele enfrentaria aqui na terra, ele tinha que ser cheio do Espírito. Quando a gente vem para a igreja, o nosso objetivo tem que ser prioritariamente adorar o Deus que nos dá vida todos os dias. Algumas vezes, nós, de forma antagônica, mudamos o caminho. A gente vem para a igreja objetivando outras coisas que nada tem a ver com a adoração. Então hoje o Espírito Santo me conduz a falar. Eu quero que vocês prestem atenção, olhem para mim aqui, não conversem. Olha o texto. O Espírito Santo me conduz a falar sobre esses 3 textos que eu acabei de ler. O primeiro: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas, porém, contudo, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Quando Deus quer nos entregar algo grande, Ele não vai nos ver como meninos. Ele vai nos ver como homens e mulheres. Maturidade, equilíbrio, temperança. Deus espera que os nossos atos sejam equilibrados. Veja, quando eu era menino, quando eu andava mentindo, lembram, tem pessoas que, já disse aqui, tem mulheres que querem andar como se fosse uma adolescente de 15 anos. E tem homens que querem andar
como se fosse um jovem de 17 anos. Vocês lembram de Michael Jackson? Michael Jackson, ele criou a terra do nunca. Lembram disso? Lá na Califórnia, próximo a Beverly Hills, que ele gastava aproximadamente 100 milhões de dólares para manter aquilo. Por que isso? Porque a sua juventude, a sua infância foi tirada. Ele não teve o direito de crescer como uma criança normal, porque o pai dele, ao perceber o seu alto grau de talento, tirou dele esse direito. Quando ele cresce, ele quer ser criança. Por quê? Tiraram dele a etapa de viver aquilo que ele deveria viver. O que o Espírito Santo me conduz aqui, nessa noite, para dizer para os irmãos, é que nós, primeira pessoa do plural, porque eu me incluo em tudo que eu falo, nós temos que ter um cuidado muito grande para que as nossas atitudes não sejam confundidas como atitudes de crianças, de adolescentes. As nossas atitudes precisam ser, sobretudo, pensadas, equilibradas e sempre pedindo a ajuda de Deus. Deus não tem ninguém aqui como criança. Veja, olha o que a Bíblia diz em Naum, capítulo 1, que Deus não terá o culpado como inocente. O que ele está dizendo? Quando você é criança, tu não tem maturidade para entender os seus atos. Mas depois que você se torna homem, depois que você se torna maior, você é responsável por todos os atos que você pratica. Então Deus, aqui, que nós conhecemos, esse Deus que é amor, esse Deus maravilhoso, a sua natureza é amor, Ele sabe que todos os nossos atos precisam ser ou serem levados como homens e mulheres. Ninguém aqui pode alegar ser criança, a não ser a Radassa, a não ser a filha de Sami. Elas são crianças e não têm noção do que fazem. Agora nós, Gálatas 6:7, coloque lá, Gálatas 6:7, o que diz? Carta de Paulo aos Gálatas, leiam, por favor. Repita após mim. Eu sou resultado das minhas decisões. Tem gente que não gosta de trabalho, mas quer comer carne boa. Tem gente que, se deixar, fica o dia inteiro na rede. Mas quer vestir roupa de marca, quer ter o melhor smartphone, quer comer nos melhores restaurantes. Isso é atitude de quê? De menino. Olhem para mim, irmãos. Olhem para mim. Estou ensinando aqui. Estou ensinando. Líder que só pensa no seu departamento quando está na igreja. Atitude de menino. Líder que não faz planejamento prévio para atuar no seu departamento. Coisa de menino. Líder que, quando o pastor chama a sua atenção, fica com o cara, se eu te pego, eu te arrebento. Coisa de menino.
Líder só vive reclamando de tudo, mas não traz uma solução. Coisa de menino. Líder que quando a palavra está um pouquinho mais dura, ele diz o seguinte: essa palavra não é para mim não, é para você. Coisa de menino. Porque a Bíblia diz que o filho sábio ouve a repreensão, o tolo ignora. Para quem eu estou trazendo essa palavra aqui essa noite? Hoje é uma palavra de ensino, terça-feira. Eu estou ensinando. Hoje é uma palavra de ensino. Eu estou ensinando. Ouça essa palavra. A Bíblia nos ensina que às vezes a palavra, ela é fel quando entra, mas ela é mel quando chega no ventre. Deus está nos chamando e nos capacitando para coisas grandes. Guarde uma coisa. Guarde uma coisa. Deus, Ele vai se revelando a nós de forma o quê? Gradativa. Porque nós não temos capacidade nem entendimento de receber uma enxurrada de informação da parte de Deus. O que Ele vai? Na medida que você vai crescendo de forma madura, de forma que você vai amadurecendo, Deus vai se revelando mais a você. Tu cresce, Deus se revela. Tu cresce, Deus se revela. Assim somos nós com nossos filhos, ou não? Você vai, de acordo com o crescimento do seu filho, você vai dando a ele informações sobre a vida, sobre o mundo, sobre a dificuldade, sobre tudo que ele pode eventualmente passar. Porque imagine se Deus fala o seguinte: olha, Eitamar, eu vou te dar isso aqui, mas o processo é esse. Quero saber quem é que vai conseguir ficar. O que Deus faz? Tu vai chegar lá, mas não revela o processo. Por que não revela o processo? É no processo que você amadurece. É no processo que você cresce. É no processo que Ele se revela a você de forma plena. Volto a perguntar: para quem eu estou ensinando aqui essa noite? Volte ao texto principal. Coríntios. Entenda que essa aqui é uma palavra de amor. Deus está dizendo: olha, para de agir como menino, hein? Para. Marcelo, para de agir como menino. Marlon, para de agir como menino. Júlio, para de agir como menino. Deus está dizendo: eu quero me revelar a você. Eu só vou me revelar se você agir como homem. Ezequiel, sim senhor, põe-te em pé. Por quê? Só vou falar contigo se você estiver em pé. O que ele está dizendo? Só vou falar com você se você for homem, para ouvir a minha palavra e entender o que eu estou te dando. Vamos lá. 12. Caramba, já. 12. Olha que coisa maravilhosa esse texto, Macário. Leia isso aí, por favor. 1, 2, 3, todos leiam. Porque agora vemos por espelho e enigma. Vamos lá. Peraí, quem é Jesus? Quem é Jesus? Isaías profetizou que olhava-se para ele, não havia o quê? Formosura alguma para que o desejássemos. Deus foi tão cuidadoso que Jesus não poderia vir um Marlon Brando, ele não poderia vir um Brad Pitt, um Marcelo Bruno, não podia. Ué, você rindo por quê? Eu não entendi agora. Marlon, você está rindo por quê, Marlon? Só porque me coloquei no patamar dos galãs de Hollywood? Então Deus teve cuidado, porque Jesus não poderia ser desejado.
Ele só poderia ser desejado como Deus. Mas quem é esse Jesus? Esse Jesus que Isaías profetiza não é esse Jesus que é revelado aí por Leonardo da Vinci, grande escultor francês, grande artista francês. Não é esse também. Olhos azuis, esse papo de olhos azuis, aquele cabelão bonito assim, que a gente vê no quadro da Santa Ceia. Aquilo ali é para enganar inglês. Aquilo é para enganar inglês, aquilo não vai enganar a gente. Até porque Isaías fala a descrição dele. Agora, e o Jesus do Apocalipse? Aquele que aparece para João na ilha chamada Patmos. A Bíblia diz que a sua cabeça e cabelos eram brancos como a neve. Os seus olhos eram como chama de fogo. Da sua boca, enquanto ele falava, saía a espada afiada alguma de 2 gumes. A sua voz era como o som de muitas águas. Os seus pés eram como latão polido reluzente. No seu peito tinha uma coraça de ouro que simbolizava a justiça divina. Na sua coxa direita está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Cabeça. Então, aquele que Isaías profetizou foi aquele que veio aqui para religar o homem a Deus novamente. Agora, essa figura que aparece para João, na verdade, Samir, na verdade, Moacir, na verdade, Marlon, Júlio, na verdade, Daniel, eu não sei se é um ou outro. Eu também não estou preocupado, porque eu estou agarrado naquela palavra ali. Porque agora vemos por espelho enigmas. São tudo enigmas. Aquele que foi lá de Isaías, esse que está no Apocalipse, são tudo enigmas. Agora, veja, depois do ponto e vírgula, leia 1, 2, 3. Mas então... Ei, rapaz, ei, rapaz! Ei, rapaz! Olha que maravilha! Até então, hoje, Admilson, a gente vê por enigmas. Está ouvindo, Bianca? Por enigmas. Mas, daqui a pouco, nós o veremos face a face. Agora conheço em parte. Por que em parte? Isaías diz uma informação, Apocalipse diz outra informação. Mas então conhecerei como também sou conhecido. Não, tu não entendeu. Acho que só a Ju entendeu esse negócio. Eu quero deixar bem claro aqui, para que todos saibam. Uma promessa que Deus nos fez é essa. Que nós estaremos... Tá, vamos ler o texto. Vou falar o texto. Vou recitar o texto. Tessalonicenses capítulo 4. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alaridos e com voz de arcanjos e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Ou seja, veremos face a face como Ele é. Repitam após mim. Lá não terá enigmas. O veremos face a face. Bendito seja o nome do Senhor. Para quem está essa palavra essa noite? Quem está entendendo essa palavra essa noite? Está vendo que você não pode ser menino para encontrar com Ele?
13. Eleven, 12, 13. 14, 13. É isso? Hã? 3. 13. 13. Hã? Não, 3. 11, 12, 13. 14 seria 14. 15, 15. 16, 17, 18. Ah, rapaz, teve uma vez que eu estava falando, comecei a ficar enrolado na fala, falei, ei, lá, baixou, aí vai, já dou uma rodada logo e vou falando ali. Ele não entende ele não estava entendendo o que ele falou, também não entendeu o que eu estava dizendo. Right. Vamos embora, vamos caminhar, irmão. E a gente caminha, e a gente vai. Agora, olha que texto. 13. Leiam. Quem consegue viver sem esses 3 elementos? Me diga. Quem consegue viver sem esses 3 elementos? Eu sempre disse aqui, Tereza, que o que Deus mais valoriza em nós não é a nossa capacidade de pregar. Hein, Ju? Você que prega muito. Não é a sua capacidade de pregar. Entendeu, Marlon? Você que pregou lá 5 almas aceitar Jesus, não é a sua capacidade de pregar. Também não é a sua capacidade de ensinar, não, tá, Júlio? Você que ensina muito, que é mestre, também não é. Nem a sua capacidade de cozinhar, Maurício. O que Deus valoriza em nós é o elemento chamado fé. Se tem uma coisa que Deus ama no cristão, Cláudio, é fé. Porque a fé é você crer no invisível. É você acreditar quando ninguém acredita. Isso é fé. Por que você acreditar quando as circunstâncias gritam a seu favor? Isso é mole, né, pastor Fernando? Isso qualquer um faz. Quando você acredita, quando tudo está dando certo, isso é mole. Eu quero ver você ter fé. Quando alguém diz assim, você é maluco de botar a igreja aqui. Como falaram para mim. Isso é maluquice, isso aqui não vai dar certo. Mas fé é a arte de ver o invisível. É você acreditar quando algumas pessoas não acreditam. Se tem uma coisa que eu amo nesse quesito chamado fé, ontem foi péssimo, hoje foi ruim, e amanhã vai ser desastroso, coisa nenhuma. Amanhã Deus vai se revelar, irmão. Amanhã Deus se revela. O que não era passa a ser, quem não tinha passa a ter. Mas na minha família todos foram endividados. Foram. Porque em mim essa história muda. Por quê? É a fé, cara. A fé tem que gritar dentro de você. A fé. E o que é fé? O escritor aos Hebreus, ele define bem. Capítulo 12. Capítulo 11. De Coríntios. De Hebreus 1. O que diz? Ora, a fé
é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova clara daquilo que se espera. Tu não está vendo, mas tu espera. Tu não está vendo, mas está dizendo, Deus vai prover. Não tem jeito, Deus vai prover. Não temos como pagar o terreno, mas o Deus que nós servimos, Ele diz lá em Ageu capítulo 2, versículo 8, minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, Ele vai prover na hora certa e o nome dEle será glorificado. Fé. Não ande sem a fé. Acorde e diga, Deus é maravilhoso. Ainda que as circunstâncias gritem o contrário, declare, Deus é maravilhoso e poderoso infinitamente para fazer além do que pedi ou pensei. Confunda o mundo espiritual. Quando a situação estiver completamente confusa para você, Satanás está doido que você abra sua boca para murmurar e desacreditar que Deus pode fazer. Tudo que o inimigo quer é que você desacredite. Não tem mais jeito. Já era uma vez, acabou, aniquilado estou, não tem jeito, agora virei escárnio, sou vergonha. Tudo que o inimigo quer é que você diga isso. Mas Deus espera que você se utilize desse elemento chamado fé. Todas as vezes que Jesus Cristo curava alguém, Ele dizia, vai que a tua. Já ensinei aqui, e essa é uma alegria muito grande, é um legado quando eu chego para a igreja. Fé é um ato de quê? É o quê? É uma manifestação do homem para Deus. Fé sempre será isso. É de você para Deus. E a graça de Deus para o homem. Paulo, a minha graça te é suficiente, te basta. Ok? Fé. Declara para mim. Eu creio. Não, diga melhor, eu tenho fé. Que amanhã haverá uma resposta favorável para o que eu estou pleiteando diante de Deus. Você tem fé? Vou perguntar mais uma vez, você tem fé para isso? Tem fé que Deus amanhã, quarta-feira, pode vir na sua direção com o sinal necessário naquilo que você deseja? Crê? Ótimo. E o que é esperança? Defina, pastor Marlon, o que é esperança? Esperança é o ato de esperar o que se deseja. Eu costumo dar essa conotação. A esperança é o combustível da fé. A fé está aqui. Aqui está o querosene, combustível da fé. Esperança. Ninguém vive sem esse negócio de chamar de esperança. Esperança é fundamental para nós. Esperança é o ato de esperar o que se deseja. O que você deseja? Tu vai esperar nesse objetivo. O que você deseja? Eu desejo que não vire o ano sem que Deus se revele a mim aquilo que Ele falou. Esperança. A esperança é fundamental para a sua vida. Tem uma música que o Samuel fez em cima da mensagem que eu preguei. Uma Santa Ceia. Você lembra disso?
Amanhã será melhor do que hoje. Meu amanhã será melhor do que hoje. É isso aí mesmo. Então, foi a mensagem que eu preguei na Santa Ceia. Eu estava pregando sobre esperança. Meu amanhã será melhor do que hoje. Meu amanhã será melhor do que hoje. Acredite, acredite, acredite. O ser humano não consegue viver um só segundo sem ter esperança. Ele precisa acreditar. Ele não sabe o que é fé, então ele se agarra na esperança. Quer ver? Não sei se vocês já foram em sepultamento de pessoas não evangélicas, já foram? Aí, não sei se aconteceram com vocês, deve ter acontecido com o Itamar. A gente está lá, a gente foi lá em homenagem à família, aquela pessoa que morreu não era evangélica. Aí quando ele sabe que tem um pastor ali, rapaz, vamos ouvir o pastor falar alguma coisa. E eles querem que o pastor coloque aquela pessoa no céu. Rapaz, já aconteceu isso comigo várias vezes. Tu vai no sepultamento, pastor Marcelo está aí. Rapaz, o cara foi o maior fascínio aqui. Mas quer que bota aquele cara no céu. É a esperança das pessoas. São esperanças. Elas já nascem. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Não dá para aprofundar porque eu não tenho tempo para isso. E eu vou terminar aqui agora. Não dá para aprofundar para falar sobre esperança, que é um tema que eu gosto demais, falar sobre esperança. Mas não tenho tempo. E o último é o amor. Porque esse capítulo 13 de Coríntios fala de amor. E Paulo define dessas três, o maior é o amor. Por quê? A Bíblia diz o quê? Deus é fé, não é isso? O que a Bíblia diz? Deus é amor. Vai, Deus é amor. A natureza de Deus é amor. Deus repreende e castiga todo aquele que Ele ama. Até quando Deus está nos corrigindo, Ele está fazendo com amor. Pai não pode corrigir o filho com raiva. Pai tem que corrigir o filho com amor. Mas o pai que deixa o filho fazer o que quer na vida, não ama o seu filho. Não ama. O pai que ama, corrige. A vara e a repreensão dão sabedoria e tira do caminho da perdição. Capítulo 29 de Provérbios. Então, amor. E eu termino aqui pedindo para que coloque aí o texto áureo da Bíblia. João, capítulo 3, versículo 16. E eu termino aqui. Leiam todos. 1, 2, 3, vamos lá. Deus ama o mundo de tal maneira, entrega o que Ele tinha de melhor no céu, para que o homem não se perca. Olha o nível de amor. Olha o nível de amor. Ama o mundo, entrega o seu filho, para que eu e você não nos percamos e nos caminhe para o inferno. Ele nos ama, entrega o que tem de melhor. Viva o amor. Viva o amor. Agora, eu termino aqui no capítulo 6 de João. O Evangelho, a proposta do Evangelho é muito mais do que a gente imagina. A proposta do Evangelho é eu ter a capacidade de amar aquele que me faz mal, aquele que me persegue, aquele que me calunia. Isso não é fácil, isso é difícil. Jesus disse no capítulo 6 de João, que mérito há amar quem te ama. Que mérito há fazer bem a quem te faz bem. A proposta do Evangelho é o contrário. É eu e você termos a capacidade de amar quem nos machuca. Ame o seu irmão, mas tenha a capacidade de amar aquele que você sabe que te calunia, que te machuca. Aí sim estaremos vivendo a essência do Evangelho. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa, em nome de Jesus. A você também na sua casa, Deus te abençoe.
Ame, ame, ame e ame.